Você já conheceu alguém que, mesmo carregando um mundo de conhecimento, é tratado como se fosse ninguém? Essa é a história de um homem que passou anos varrendo o chão de uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, enquanto todos ao seu redor ignoravam o que ele sabia. Ninguém imaginava que um dia ele se levantaria, não com gritos nem com raiva, mas com uma resposta que calaria uma sala inteira. E mostraria com silêncio e sabedoria que o valor de alguém não está na roupa que veste, mas no que carrega dentro da mente e do coração. Marcus começava o dia antes de todos. Era sempre o primeiro a entrar no campus da Willard University, uma instituição prestigiada, cercada por prédios históricos, jardins bem cuidados e placas douradas com nomes de ex-alunos ilustres. Enquanto o céu ainda estava escuro e os corredores vazios, ele já estava lá, com sua vassoura, seu balde e um caderno, dobrado no fundo da mochila. Caminhava pelos corredores em silêncio, os passos abafados pelos tênis gastos e o som das rodas do carrinho de limpeza. Conhecia cada canto da universidade, os atalhos entre os prédios, os horários em que os alunos atravessavam em massa o pátio, os professores que cumprimentavam com um aceno frio e os que nem sequer o viam. Marcus era parte do cenário. Estava sempre ali, mas não era notado, como uma lâmpada no teto ou uma maçaneta na porta. Na lanchonete da universidade, pegava o mesmo café preto todas as manhãs. A atendente, mais simpática do que a maioria, sempre dizia: "Bom dia, Marcus. Forte como sempre?" "Forte como sempre", ele respondia com um meio sorriso. Era uma das poucas trocas humanas verdadeiras que tinha ali. Fora isso, era tratado como um número, como um uniforme azul. Certa vez, 2 estudantes de engenharia passaram por ele no corredor enquanto ele esfregava o chão de mármore. Um deles cochichou, achando que Marcus não entenderia. "Já pensou passar a vida limpando o lugar que você nunca vai poder frequentar como aluno?" O outro riu. "Isso aí é o máximo que ele vai chegar perto de uma equação." Marcus ouviu, mas não respondeu. Ele aprendeu, ao longo dos anos, que algumas batalhas não valem o desgaste e que o tempo, às vezes, é o melhor advogado. Mesmo calado, ele prestava atenção em tudo. Sabia o nome dos professores, os assuntos mais recorrentes nas aulas, os cartazes nos murais. Lembrava, inclusive, de quando o reitor atual ainda era só um pesquisador assistente que tomava café nos corredores. Enquanto limpava o quadro branco das salas, lia rapidamente os conteúdos. E, ali, entre rabiscos de álgebra linear e cálculos diferenciais, sua mente voltava a trabalhar como fazia anos atrás, quando ele mesmo dava aula, lá do outro lado do oceano. Mas ninguém ali sabia disso. Ele nunca disse. Na sala dos funcionários da limpeza, os colegas gostavam dele. Era o mais calado, mas o mais confiável. Nunca chegava atrasado, nunca faltava, e sempre ouvia mais do que falava. Alguns diziam que ele era meio misterioso, outros achavam apenas que ele era educado demais para esse trabalho. Na verdade, Marcus carregava o que poucos carregam hoje em dia: resiliência e paciência. Ele sabia que a vida nem sempre devolve na hora certa, mas também sabia que ela observa, mesmo quando parece indiferente. Às vezes, quando terminava o turno mais cedo, sentava-se no banco do jardim central da universidade com um pequeno caderno no colo. Nele, rascunhava ideias, relembrava fórmulas, fazia cálculos por pura paixão. Era sua forma de manter viva uma parte de si que o tempo não conseguiu apagar. A universidade era barulhenta, cheia de jovens com futuro brilhante e professores cheios de títulos. Mas, ironicamente, a mente mais afiada do lugar estava calada, segurando um esfregão, e ninguém percebia. Mas tudo isso começou a mudar em um dia comum, um daqueles dias em que a vida, sem avisar, decide virar a página. Elizabeth Cartwright não precisava levantar a voz para ser ouvida. Sua presença por si só
dominava qualquer sala. Quando ela atravessava os corredores do prédio de exatas, os alunos baixavam o tom da conversa. Os assistentes se ajeitavam nas cadeiras. Os outros professores evitavam contrariá-la. A professora Cartwright era doutora em matemática pura, formada por Harvard, e uma das responsáveis por projetar a Willard University como uma potência no cenário acadêmico internacional. Publicava artigos com frequência. Era convidada para conferências no exterior. Sua foto estava pendurada nos corredores ao lado de medalhas e prêmios. Mas não era por isso que todos a temiam. O que fazia de Elizabeth uma figura temida era sua frieza. Sua forma de corrigir alguém não era direta. Era sutil e letal. Um simples levantar de sobrancelha, um comentário atravessado, uma risada contida, eram mais cortantes do que qualquer bronca. Não gritava, mas ferrazia. Sua postura impecável, os cabelos sempre presos em um coque e os saltos altos que ecoavam pelos corredores reforçavam o personagem que ela mesma havia criado. Uma mulher inabalável, intocável, quase uma entidade dentro da universidade. E ela gostava disso. Naquela semana, Elizabeth havia decidido aplicar um novo desafio em sua disciplina, uma equação inédita, desenvolvida a partir de conceitos complexos e pouco usuais, até mesmo entre matemáticos experientes. Era uma mistura de cálculo vetorial avançado com uma estrutura de álgebra não linear, algo que poucos ousariam tentar resolver. Não se trata apenas de encontrar um resultado, disse ela durante sua aula magna. Trata-se de provar que sua mente consegue enxergar o que está além do óbvio. Quem resolver isso estará apto a colaborar no meu próximo artigo internacional. O quadro branco exibia a equação escrita em letras grandes. Muitos alunos já haviam tirado fotos. A maioria apenas olhava em silêncio, tentando entender por onde começar. Elizabeth se virou para a turma com seu sorriso característico, frio e confiante. Se alguém conseguir resolver, terá o privilégio de aprender ao meu lado. Mas não se iludam. Não estou aqui para motivar. Estou aqui para medir quem é capaz. Alguns riram nervosamente, outros engoliram seco. Ela sabia exatamente o impacto que causava e usava isso a seu favor. No fim da aula, enquanto os alunos se dispersavam e os professores se preparavam para deixar o prédio, Elizabeth ficou por alguns minutos recolhendo seus materiais. Foi então que notou, pela janela do auditório, uma figura familiar. Marcos. Ele estava no corredor, esperando para entrar e iniciar a limpeza. Carregava um balde com panos, uma garrafa de desinfetante e o olhar sempre discreto. Elizabeth cruzou com ele algumas vezes. Sabia que era zelador e apenas isso. Não lembrava seu nome, nem sua história, mas lembrava de tê-lo visto olhando o quadro de equações em outras ocasiões. Um hábito que para ela era quase cômico. Ela abriu a porta do auditório e saiu em direção ao corredor. Marcos, educadamente, recuou um passo para abrir caminho. "Olá", disse ele com gentileza. Ela parou por um segundo, olhando diretamente para o quadro atrás dele. Ainda tentando entender os símbolos, ele não respondeu de imediato. "Gosto de observar", disse por fim. "É fascinante." Elizabeth soltou uma risada breve. Não de alegria, mas de desdém. "Fascinante, senhor Marcos." "Senhor Marcos", repetiu ela lentamente. "Isso aí não é para qualquer um. É mais provável que o senhor limpe o quadro do que entenda o que está escrito nele." Ela o olhou mais uma vez, como quem avalia uma obra mal feita, e então virou-se para ir embora. "Não leve a mal", completou. "Matemática avançada não é algo que se aprende com um pano de chão." Marcos permaneceu ali, parado, em silêncio. A frase foi dita com leveza, mas carregava o peso de anos de julgamento e desprezo disfarçado. Não foi apenas uma frase ofensiva, foi um lembrete. Um lembrete cruel de que para muitos a aparência
ainda define a inteligência, o cargo ainda define o valor. Mas Marcos não respondeu, apenas observou enquanto ela se afastava. E naquele silêncio, algo dentro dele se mexeu, algo antigo que ele havia trancado por tempo demais. Uma lembrança viva de quem ele já foi e de quem, no fundo, ele ainda era. Naquela noite, enquanto limpava a sala em que Elizabeth havia dado aula, Marcos ficou por mais tempo diante do quadro. Leu a equação com atenção. Anotou mentalmente algumas variáveis. Identificou padrões. Seus olhos não estavam admirando, estavam analisando. A diferença é que desta vez ele não desviou o olhar. E pela primeira vez, não parecia que ele estava ali apenas para apagar o quadro. Parecia que estava ali para reescrever a história. Na manhã seguinte, o clima no prédio de exatas estava igual a qualquer outro dia. Passos apressados, conversas sobre provas, pastas cheias de papéis e computadores abertos, exibindo códigos e cálculos. Mas, para Marcos, havia algo diferente no ar. Ele já havia se acostumado com a indiferença, mas o que sentiu ao cruzar com Elizabeth na noite anterior foi algo mais cortante. Foi o desprezo disfarçado de superioridade. E por mais que ele tivesse aprendido a engolir esse tipo de veneno com dignidade dessa vez, havia doído diferente. Na sala de descanso dos funcionários, ele estava mais calado que o habitual. Os colegas perceberam. "Tá tudo bem, Marcos?" perguntou Rosa, a funcionária mais antiga da equipe de limpeza. Ele apenas assentiu, tentando mudar de assunto. Não queria contar, não queria parecer ofendido, mas por dentro, a memória daquela frase não saía da cabeça. "É mais provável que o senhor limpe o quadro do que entenda o que está escrito nele." Aquilo não foi só um comentário, foi um ataque disfarçado de naturalidade, e o mais doloroso era saber que ninguém estranharia. Ninguém ali veria aquilo como errado, porque para todos, um zelador não tem o que olhar num quadro de matemática avançada. Durante a tarde, Marcos passou pela sala de aula onde a equação estava exposta. A pedido de Elizabeth, ninguém apagava o quadro. Aquilo era parte da provocação intelectual que ela impunha aos alunos. Alguns estudantes estavam reunidos tentando compreender os primeiros passos. Outros apenas tiravam selfies perto do quadro, fazendo graça do desafio. Marcos se aproximou discretamente. Observava a estrutura, a sequência, a lógica por trás daquilo. Os alunos nem notaram sua presença, exceto um. No canto da sala, sentado com o caderno aberto, estava David, um aluno do terceiro ano, calado, observador, conhecido por ser inteligente e por ter poucos amigos. Ao ver Marcos olhando o quadro, não riu, não ironizou. Pelo contrário, ficou curioso. Esperou um pouco, depois se aproximou. "O senhor gosta de matemática?" Marcos olhou para ele com cautela. Estava acostumado a perguntas que vinham seguidas de piadas, mas a expressão de David era sincera. "Gosto", respondeu. "Já trabalhei com isso." "Faz tempo." "É mesmo?" David franziu a testa. "Porque o jeito que o senhor olha para essa equação, parece que ela está te contando um segredo." Marcos sorriu de leve. Fazia tempo que ninguém dizia algo assim. "Talvez porque ela esteja." David hesitou por um instante e depois arriscou. "O senhor já tentou resolver?" Marcos pensou em mentir, mas escolheu a verdade. "Comecei ontem, em casa, só por curiosidade." "E chegou a algum lugar?" "Talvez", respondeu sem orgulho, apenas com um brilho nos olhos. "Mas ainda falta." David ficou em silêncio. Depois disse, quase como um convite: "A professora vai fazer uma aula aberta na sexta. Vai chamar alguns alunos para tentar resolver na frente de todo mundo. O senhor devia ir." Marcos deu uma risada breve, sem ironia. "Não sei se eu caberia lá." "Se alguém como o senhor não cabe", disse David sério, "então essa sala está errada." Antes que pudesse continuar, Elizabeth entrou na sala carregando pastas. Parou ao ver Marcos perto do quadro.
De novo o senhor por aqui? O tom era o mesmo de sempre, afiado, mas educado. Perigoso, porque parecia inocente. "Estou observando, professora", respondeu Marcos, tranquilo. "Imagino. A curiosidade é uma coisa perigosa. Às vezes faz a gente achar que pode mais do que pode." Marcos não respondeu, mas David, com coragem, falou: "Professora, o senhor..." Marcos já trabalhou com matemática antes. Ele tem raciocínio forte. Talvez devesse... "David", interrompeu Elizabeth, sem nem olhar para ele. "Cuidado com suposições. A matemática exige mais do que impressões. Ela exige comprovação e títulos." David silenciou. Marcos também. Mas ali, naquele momento, havia um novo ingrediente no ar: desconforto. Pela primeira vez, Elizabeth não viu apenas um zelador curioso. Ela viu alguém que estava ultrapassando o limite invisível que ela sempre impôs. Alguém que ousava olhar de volta com firmeza. E isso, para ela, era inaceitável. Naquela noite, Marcos voltou para casa, jantou em silêncio e pegou seu caderno velho. Retomou os cálculos com calma. Sua mente girava com mais agilidade do que nas últimas semanas. A equação era teimosa, sim, mas ele conhecia o caminho. Já tinha enfrentado desafios assim em sua vida acadêmica. E cada linha que resolvia não era só um número, era uma resposta àquele olhar. Naquela noite, Marcos abriu uma caixa que mantinha guardada no topo do armário. Era uma caixa simples, de papelão, mas que carregava o que restava de uma vida inteira. Lá dentro estavam seus documentos antigos, algumas fotos, uma caneta de metal com seu nome gravado e um punhado de cadernos, todos com marcas do tempo, mas perfeitamente organizados. Ele retirou de dentro um envelope marrom e, com cuidado, espalhou sobre a mesa os diplomas que guardava ali desde que chegou aos Estados Unidos. O primeiro, dobrado com marcas visíveis, era seu diploma de professor de matemática da Universidade de Lagos. Depois, um certificado de mestrado em álgebra aplicada e outro, mais orgulhoso, de doutorado em modelagem matemática para sistemas não lineares. Havia também uma foto. Ele, mais jovem, vestido beca, ladeado por colegas africanos e europeus, todos sorrindo com entusiasmo acadêmico. No verso da foto, escrito à caneta: "Ao conhecimento sempre. Marcos Obina, 1998. Ali, naquela imagem desbotada, havia um homem que o mundo parecia ter esquecido. Mas ele não esquecia. Jamais esqueceria. A história de Marcos não começou nos corredores da Willard University. Começou num pequeno bairro de Lagos, onde nasceu e cresceu com o pai, pedreiro, e a mãe, professora primária. Foi dela que herdou o amor pela educação. Era a mãe que o acordava todos os dias antes do nascer do sol. Recitava tabuada enquanto cozinhava e o fazia ler os jornais velhos que o pai trazia das obras. Com esforço e talento, Marcos entrou para a universidade, foi bolsista, trabalhou como monitor e anos depois já era referência na área de matemática aplicada na Nigéria. Dava aulas, orientava pesquisas, era convidado para simpósios em Gana, África do Sul e até na Europa. Foi durante uma dessas conferências que conheceu a Maca, uma pesquisadora de química. Casaram-se 2 anos depois. Tiveram uma filha, Shinara. A vida parecia seguir seu curso, estável, digna, promissora, mas a doença veio de forma súbita. A Maca foi diagnosticada com leucemia. Em questão de meses, passou de uma mulher vibrante a uma paciente frágil. O sistema de saúde local, limitado, não oferecia o tratamento adequado. Marcos vendeu carro, móveis, pediu ajuda a amigos, colegas, lutou como pôde. Mas perdeu. Com a morte da esposa e uma filha ainda criança para criar, Marcos começou a considerar o que nunca havia pensado antes: recomeçar fora dali. Conseguiu, com a ajuda de uma fundação, uma posição de pesquisador visitante nos Estados Unidos. Viu ali uma oportunidade de reconstrução, de oferecer à filha um futuro melhor.
E chegou com fé, com currículo, com dignidade, mas os papéis que ele trazia na mala não tinham o mesmo valor naquele novo mundo. Nos primeiros meses, tentou validar seu diploma. Foi em departamentos, conversou com secretarias, enviou traduções juramentadas, mas tudo parecia emperrado. A burocracia era implacável, as exigências surreais, e a paciência foi se esgotando. Com as economias acabando e uma filha para alimentar, Marcos aceitou o que conseguiu: um emprego de zelador numa escola pública, depois numa empresa de limpeza terceirizada, e por fim foi transferido para a universidade, onde está até hoje. Nunca reclamou, mas também nunca esqueceu. Aos poucos, sua vida acadêmica foi sendo empurrada para o fundo do armário. Os livros deram lugar a panos, as fórmulas, a cronogramas de faxina, mas dentro dele o amor pela matemática jamais desapareceu. Era como uma chama branda, discreta, mas viva. Enquanto revia os documentos sobre a mesa, Shinara, sua filha, ligou por vídeo. Já adulta, cursando enfermagem em outra cidade, tinha orgulho do pai, mesmo sem saber de toda a sua história. Ele nunca fez questão de contar tudo, não por vergonha, mas por escolha. Preferia ver a filha livre de mágoas. Oi, pai. Tá tudo bem por aí? Tudo certo, minha filha. E você? Cansada, mas animada com uma prova que consegui ir bem. E você? Como tá indo na faculdade? Ele sorriu, limpando os mesmos corredores, mas vendo coisas diferentes agora. Diferentes? Só. Números antigos, coisas que eu deixei para trás, talvez. Ela o olhou curiosa. Pai, eu sempre achei que você sabia muito mais do que dizia. Ele apenas sorriu e mudou de assunto. Depois da ligação, Marcos guardou tudo de volta na caixa, mas não a colocou de volta no armário. Dessa vez, a deixou sobre a mesa, porque sabia que muito em breve aquele passado que ele manteve escondido por anos voltaria a fazer parte de quem ele é. Na sexta-feira pela manhã, o refeitório da universidade estava mais movimentado que o normal. Murmurinhos corriam entre os alunos. Cartazes haviam sido fixados em pontos estratégicos, anunciando a sessão aberta de resolução matemática, com a doutora Elizabeth Cartwright. A ideia era simples e provocadora. Diante de uma plateia formada por alunos, professores e convidados, qualquer estudante poderia subir ao palco e tentar resolver ao vivo a equação que Elizabeth chamava de o enigma da elite. Para os alunos, era um desafio quase cruel. Para Elizabeth, um espetáculo de poder intelectual. E para Marcos, uma provocação. Ele soube da sessão ainda cedo, enquanto varria os corredores do prédio de exatas. Passou por um grupo de alunos comentando: "Na professora vai detonar hoje. Ninguém vai resolver, e ela adora isso. Só de olhar aquela equação já dá tontura. Ela disse que se alguém errar feio, ela vai corrigir ali mesmo, na frente de todo mundo." Marcos apenas escutou sem se intrometer, mas uma palavra grudou em sua mente. Errar feio. Aquilo dizia muito mais sobre o evento do que sobre a equação. Mais tarde, enquanto limpava a sala onde aconteceria a sessão, Marcos foi surpreendido por uma voz familiar. "O senhor ainda lembra do que a gente conversou, né?" Era David, o aluno observador com quem tinha falado dias antes. Trazia nas mãos um caderno cheio de anotações, mas os olhos estavam focados em Marcos. "Lembro, sim. E então, vai tentar?" Marcos suspirou, olhando para o quadro ainda vazio. "David, aquele espaço ali não foi feito para alguém como eu. E quem decide isso? A matemática? Ou os que acham que sabem mais?" Marcos sorriu, mas balançou a cabeça, ainda relutante. "Eu tenho um histórico, mas ele não vale aqui. Não oficialmente. Mas o senhor sabe mais que todos nós juntos", insistiu David. "Eu vi seus cálculos. Não estou falando de diploma. Estou falando de conteúdo, de cabeça, de coragem." Marcos ficou em silêncio por alguns segundos.
Então disse, quase como um desabafo: o mundo me ensinou a não querer palco. Quando você apanha demais da vida, aprende a ser invisível por instinto. David ficou sério. Não tentou consolar, apenas respondeu com algo simples e direto. Talvez seja a hora de deixar de se esconder então, e deixar eles verem o que você é de verdade. O dia passou. Marcos terminou sua jornada como de costume. Tomou um café no refeitório dos funcionários, passou rapidamente pelo vestiário e seguiu rumo ao setor administrativo. Não para trabalhar, mas para assistir. A sessão aberta estava prestes a começar. O auditório já estava cheio quando ele entrou e se sentou na última fileira. Ninguém prestou atenção. Estava de roupa simples, com um casaco velho sobre a camisa e o mesmo olhar tranquilo de sempre. Elizabeth já estava no palco. Os holofotes iluminavam o quadro, onde a equação central estava desenhada em giz branco, cercada por anotações que pareciam mais confundir do que ajudar. Boa tarde, disse ela, com sua voz precisa e imponente. Como prometido, hoje abrimos o palco para os que desejarem tentar decifrar esta estrutura. Mas aviso, não me responsabilizo pelos que tentarem mais do que são capazes. Risadas contidas se espalharam pela sala. O primeiro aluno subiu. Tentou aplicar um método vetorial. Errou logo na segunda linha. A professora corrigiu com uma observação sutil, mas humilhante. Bom esforço, mas esforço sem direção é como correr em círculos. Outro tentou. Travou no meio da explicação. Saiu de cabeça baixa, aplaudido por alguns colegas como forma de apoio. E então, um momento de silêncio. Elizabeth olhou em volta. Perguntou com ironia: mais alguém disposto a arriscar? David, sentado nas fileiras da frente, virou-se. Procurou Marcos com os olhos. Encontrou. E apenas fez um sinal com a cabeça. Marcos ficou imóvel por alguns segundos. O tempo parecia suspenso. E então se levantou. A travessia do corredor até o palco foi lenta. Cada passo, uma lembrança. Cada metro, uma cicatriz antiga. Ao chegar perto da professora, ela o olhou surpresa e ligeiramente desconcertada. Senhor Marcos, deseja participar? Se não houver objeção. Elizabeth sorriu. Um sorriso polido, quase desdenhoso. De forma alguma. O saber está aberto a todos, afinal. Marcos pegou o giz. Virou-se para o quadro. A sala ficou em silêncio e, sem dizer mais nada, ele começou a escrever. Marcos segurava o giz como quem segura a verdade. Na frente dele, o quadro. Atrás, dezenas de olhos cravados em suas costas. A tensão no auditório era quase palpável. Ninguém falava, ninguém tossia. Até os celulares pareciam desligados. A plateia inteira assistia ao que, até minutos atrás, teria sido impensável. O zelador da universidade diante da equação que ninguém ousava enfrentar. Elizabeth se manteve de pé ao lado do púlpito. O sorriso no canto dos lábios agora era mais contido. Ela não dizia nada, mas seu olhar observava com atenção. Não por respeito, mas por controle. Marcos respirou fundo e começou. A primeira linha foi escrita com calma. Uma reorganização dos termos principais da equação. Sem pressa, sem hesitação. Depois, uma segunda linha, destacando o erro comum que todos cometiam. Uma inversão de prioridade algébrica que comprometia qualquer tentativa seguinte. Aos poucos, o quadro foi ganhando vida. Marcos não olhava para ninguém. Estava entregue à equação. Sua mente trabalhava com clareza. Seus movimentos eram fluidos. Os símbolos surgiam no quadro como parte de uma conversa entre ele e o problema. No meio da plateia, alguns alunos começaram a se inclinar para a frente. Um professor ajustou os óculos. Outro sussurrou algo para o colega ao lado. Ele sabe o que está fazendo. No fundo, David sorria em silêncio. Sabia, sempre soube. Elizabeth cruzou os braços. Já não sorria. Sua expressão agora era de inquietação. Não conseguia mais esconder a surpresa. Aquilo estava fora do script. Marcos continuou.
Sua voz era baixa, mas audível. Explicava cada passo. A maioria tenta isolar a variável Z, mas ela é dependente de dois sistemas complementares. A chave não está no resultado, mas na maneira. Como a função se comporta sob pressão de múltiplas condições. Um professor sênior do departamento de matemática, conhecido por sua rigidez, franziu a testa, mas não em reprovação, em interesse. Pegou um papel e começou a acompanhar os cálculos. Mas algumas linhas foram escritas. Cada traço era uma afirmação silenciosa. Eu sei o que estou fazendo. Até que, 20 minutos depois, Marcos colocou o giz na bandeja do quadro. Virou-se para a plateia e disse: está resolvido. Silêncio absoluto. Elizabeth abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O professor sênior se levantou, caminhou até o quadro com passos lentos, analisando cada linha. Leu tudo, conferiu, checou as conexões, confirmou o raciocínio. Então, virou-se para a plateia e declarou com voz firme: está certo, absolutamente certo. Foi como uma explosão muda. Os olhares se multiplicaram, os cochichos começaram. Alguns estudantes aplaudiram, ainda incrédulos. Outros apenas olhavam para Marcos com uma mistura de respeito, surpresa e vergonha. Vergonha por nunca terem o enxergado. Elizabeth permaneceu imóvel. Seu rosto não escondia mais nada. Era uma mistura de humilhação, choque e, talvez, arrependimento. Pela primeira vez, ela não tinha o que dizer. Marcos desceu do palco com a mesma serenidade com que subiu. Não fez pose. Não buscou reconhecimento. Apenas voltou ao seu lugar no fundo do auditório. Sentou-se e abaixou a cabeça, como se nada demais tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Um homem invisível tinha se tornado impossível de ignorar. Na saída do auditório, os comentários eram sussurrados entre os alunos. Como ninguém sabia que ele era tão bom. Ele é melhor que metade dos professores. E pensar que a gente mal olhava na cara dele? David se aproximou. Apertou a mão de Marcos com firmeza. Obrigado por não desistir da gente. Marcos sorriu. Eu não fiz isso por vocês. Fiz porque era a hora. Elizabeth saiu por outra porta. Quis evitar olhares. Sabia que, naquele dia, sua autoridade havia sofrido o maior abalo da carreira. E o mais doloroso, não por erro técnico, mas por arrogância. Em sua sala, trancada e sozinha, olhou para o quadro com a cópia da equação que havia pendurado dias antes. O mesmo quadro que, até então, era símbolo de seu prestígio. Agora era símbolo de sua cegueira. Naquela noite, Marcos voltou para casa sem falar muito. Tomou banho, jantou e sentou-se à mesa com seu caderno. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ele não foi direto aos números. Ele escreveu: hoje fui ouvido sem dizer nada além da verdade. Não gritei, não acusei, não precisei provar nada com palavras. Só fiz o que sempre soube fazer. E, finalmente, o mundo olhou para mim com os olhos certos, guardou o caderno e dormiu em paz. Na manhã seguinte, o quadro ainda estava lá. Ninguém ousou apagar as linhas traçadas por Marcos. Os cálculos estavam escritos com precisão cirúrgica, quase artísticos. Alguns alunos entraram cedo na sala apenas para ver com os próprios olhos a equação resolvida. Um deles murmurou: isso devia virar parte da história da universidade. Outro comentou: o zelador, não, o professor. Ele ensinou mais com um giz que muita gente com 1000 palavras. Pouco depois, 2 professores do departamento entraram na sala, tiraram fotos do quadro e conversaram baixinho. A universidade precisa agir. Não dá para fingir que nada aconteceu. Já falei com o reitor. Parece que vai haver uma reunião hoje à tarde, uma formal. Enquanto isso, Marcos começava o dia como sempre. Uniforme passado, crachá no peito, mochila nos ombros. Mas havia algo diferente. Os cumprimentos que recebia nos corredores vinham com outra entonação.
Bom dia, Sr. Marcos. Respeito total, professor. Parabéns pelo que fez ontem. Foi incrível. Ele apenas sorria. Agradecia com um aceno. Não se deixava inflar, mas também não diminuía mais a própria luz. Era como se, finalmente, o mundo estivesse vendo o que sempre esteve ali. Na metade do dia, Marcos foi chamado para uma reunião com o reitor e 2 representantes do departamento de matemática. A sala era espaçosa, com janelas amplas e uma estante cheia de livros. O reitor, um homem de fala calma e olhar atento, ofereceu café. Marcos recusou, educado. Senhor Marcos, começou o reitor, antes de mais nada, obrigado. O que o senhor demonstrou ontem foi não apenas impressionante, mas também necessário. Marcos apenas assentiu. Ficamos sabendo da sua formação, de sua trajetória na Nigéria. Lamentamos profundamente que a universidade nunca tenha dado espaço para que sua história fosse conhecida antes. O professor assistente completou. O senhor se expressou com mais clareza e precisão do que muitos colegas com anos de experiência. Queremos conversar com o senhor sobre um convite formal. Marcos não disse nada, apenas escutava com calma. Mas seu rosto, por mais contido que fosse, deixava transparecer uma leve emoção. Queremos que o senhor, inicialmente, integre nosso núcleo de pesquisa aplicada. A universidade se compromete a avaliar a equivalência dos seus diplomas. E se estiver de acordo, podemos iniciar um plano para que o senhor atue oficialmente como professor assistente. Houve silêncio por alguns segundos. Marcos respirou fundo. Eu não fiz o que fiz para ganhar cadeira, mas se o que ensinei serviu para abrir olhos, então aceito com gratidão e responsabilidade. O reitor sorriu. E isso só confirma que o senhor é exatamente o tipo de professor que queremos aqui. Enquanto isso, Elizabeth caminhava pelos corredores, sozinha. Os cumprimentos de outros professores haviam mudado. Antes eram cheios de reverência. Agora eram comedidos, cordiais demais, frios. Ela entrou em sua sala, trancou a porta e sentou-se diante de sua mesa. Ficou encarando a parede, onde mantinha um quadro com suas publicações mais importantes. Por mais que tentasse manter a postura, ela sabia. Sua autoridade havia sido questionada. Não por um erro matemático, mas por um erro de caráter. Abriu um caderno, tentou escrever algo, desistiu. Então, respirou fundo, pegou papel e caneta e começou a redigir algo que há muitos anos não fazia. Uma carta manuscrita. Senhor Marcos, ontem, pela primeira vez em muito tempo, aprendi algo que não veio de um livro, nem de um artigo científico, mas de um gesto. O senhor não apenas resolveu uma equação. O senhor resolveu o que eu mesma não enxergava em mim, o preconceito silencioso. Me perdoe. Elizabeth Cartwright dobrou o papel, colocou-o dentro de um envelope branco e pediu que fosse entregue ao setor de serviços, onde sabia que ele ainda guardava seus materiais. Ao fim do expediente, Marcos recebeu o envelope, leu, não sorriu, não chorou, apenas guardou a carta dentro do caderno onde havia feito os rascunhos da equação. Não era revanche, não era troféu, era justiça. E às vezes a justiça vem no silêncio, num quadro não apagado, num olhar que mudou, num título que nunca foi dado, mas sempre foi merecido. Na segunda-feira seguinte ao evento, um novo aviso apareceu nos murais da universidade. Palestra extraordinária no auditório principal, com Marcos Obina. Tema: Entre fórmulas e silêncios, o valor invisível do conhecimento. Entrada aberta a todos os alunos e professores. A notícia se espalhou rápido, não com alarde, nem com manchetes, mas com algo mais profundo: respeito. Naquele dia, os corredores estavam tomados por uma curiosidade diferente. Os que antes ignoravam Marcos agora o viam como referência. Os que o julgavam pelo uniforme agora escutavam seu nome com admiração.
Até entre os funcionários, o clima era de orgulho. Rosa, sua colega da limpeza, se emocionou quando viu o cartaz. Você vai lá mesmo, Marcos? Me chamaram para falar. Não posso negar minha história. Ela segurou a emoção, tocou o braço dele. Fala por todos nós, tá? Às 18 horas, o auditório estava cheio. Não como nos eventos tradicionais, em que os alunos vinham por obrigação. Aquela noite, cada pessoa que estava ali queria ouvir. Marcos entrou pela lateral, vestindo uma camisa social simples, blazer cinza escuro, calça preta. Caminhou até o palco com passos firmes. Não levava papéis, nem slides, nem títulos. Levava apenas a verdade. Ao chegar ao microfone, olhou para o público. Respirou fundo e começou. Meu nome é Marcos Obina. Muitos de vocês me conheceram nos corredores, segurando uma vassoura. Outros nem sequer me notaram. E tudo bem. Isso não me surpreende. A gente se acostuma com o silêncio quando ele dura tempo demais. A sala permaneceu imóvel. Nenhuma cadeira rangeu. Nenhum celular tocou. Apenas os olhos fixos nele. Eu sou professor de matemática. Lecionei durante 20 anos na Nigéria. Fiz mestrado, doutorado, trabalhei com jovens brilhantes, publiquei pesquisas, mas quando perdi minha esposa e decidi recomeçar a vida aqui, descobri que meus títulos não viajavam comigo, só meu corpo e minha dignidade. As palavras eram ditas com calma, sem mágoa no tom, mas com a verdade escancarada. Aqui comecei do zero. Ninguém quis ver meu currículo. Só me perguntaram se eu sabia limpar, e como tinha uma filha para alimentar, aceitei. Porque dignidade também está em manter a comida na mesa. E mesmo assim, todos me olharam como se eu fosse menos. No fundo do auditório, alguns alunos abaixavam a cabeça envergonhados. Outros apenas o encaravam com olhos marejados. Passei anos em silêncio. Mas o saber não desaparece. Ele apenas espera a hora certa. Marcos então contou, com simplicidade, como chegou à equação que resolveu. Como o silêncio da madrugada permitia que ele revisasse seus cadernos. Como o desprezo da professora não o paralisou. Apenas o lembrou de quem ele era. Quando escrevia aquela solução no quadro, não foi para provar nada para ela. Foi para provar para mim mesmo que eu ainda estava aqui. Que meu valor não depende do unicrachá que eu carrego, mas da história que trago dentro de mim. A plateia explodiu em aplausos. Aplausos de pé. Aplausos longos, emocionados, reais. Depois da palestra, Marcos foi cercado por alunos. Professor, posso conversar mais com o senhor? O senhor vai dar aula de verdade agora, né? Queria assistir sua próxima fala. Ele respondeu a todos com paciência, sem pressa. Sem pose. Afinal, quem passou a vida esperando ser ouvido sabe escutar com profundidade. No corredor, o reitor o aguardava. Marcos, a universidade quer tornar sua presença permanente no corpo docente. Vamos iniciar o processo de contratação formal como pesquisador assistente e depois como professor. Marcos assentiu, emocionado. Só quero poder ensinar de novo. Fazer o que nasci para fazer. E o senhor vai, respondeu o reitor, porque o senhor é, sem dúvida, um dos melhores educadores que já passaram por aqui. Enquanto isso, Elizabeth assistia à palestra da própria sala, através de uma transmissão interna. A cada frase de Marcos, seu rosto se contraía, não por raiva, mas por arrependimento e por vergonha de ter sido cega. Ela não estava ali, não teve coragem de encarar a plateia, mas, ao final, levantou-se, foi até a janela e ficou em silêncio. Pela primeira vez, reconhecendo que havia muito a aprender. Na volta para casa, Marcos recebeu uma ligação da filha. Pai, eu assisti tudo. Não sei se o senhor tem ideia do orgulho que eu estou sentindo agora. Ele sorriu. Agora, talvez, eu tenha. O senhor não é só meu herói. O senhor é um professor para o mundo inteiro. Marcos olhou pela janela do ônibus. As luzes da cidade passavam devagar. Obrigado, filha. Mas hoje eu só quis mostrar que ninguém precisa pedir licença para ser quem é.
Elizabeth Cartwright sempre acreditou que conhecia o mundo à sua volta. Ela dominava fórmulas, estatísticas, teorias, sabia prever comportamentos numéricos, prever falhas em modelos matemáticos, antecipar erros técnicos antes mesmo que alguém os cometesse. Mas havia uma coisa que ela nunca soube calcular: o peso de um julgamento mal feito. Nos dias que se seguiram à resolução da equação por Marcos, Elizabeth se recolheu. Cancelou aulas, evitou reuniões, recusou convites para participar de debates. Já não caminhava com a mesma firmeza pelos corredores. Já não era cercada por olhares reverentes. Os colegas do departamento a cumprimentavam com frases curtas. Cordiais, sim, mas sem brilho. Os alunos, antes admirados por sua postura imponente, agora sussurravam às suas costas. E o que a feria não era o comentário. Era o silêncio carregado de significado. Ela assistiu à palestra de Marcos sozinha, da sala de conferência interna. E a cada frase dita com humildade e clareza, sentia-se menor. Não porque ele a humilhava. Ele não fez isso em momento algum. Mas porque ele mostrou com serenidade tudo que ela se recusou a ver. Um homem inteiro, invisível, por culpa dela. Naquela mesma noite, Elizabeth caminhou até o auditório vazio. As cadeiras estavam desorganizadas. O quadro havia sido limpo, mas um pequeno canto ainda guardava a assinatura de Marcos ao lado de um simples concluído. Ela passou os dedos sobre o giz apagado e pela primeira vez sentiu falta de saber menos e enxergar mais. Sentou-se na primeira fileira. Olhou para o palco como se ele fosse um espelho e ali permitiu-se lembrar. Lembrou das vezes em que viu Marcos passar com o carrinho de limpeza, de como nunca perguntou seu nome, de como zombou da sua curiosidade, de como o reduziu ao uniforme que ele vestia. Lembrou do momento em que o viu subir ao palco e sentiu algo que não conseguia nomear na hora, mas agora sabia: vergonha. Não a vergonha pública, mas aquela que machuca por dentro, a que vem quando se percebe que o erro não foi técnico nem didático, foi humano. No dia seguinte, Elizabeth escreveu um e-mail curto ao reitor. Solicito afastamento temporário das aulas e reuniões do departamento. Preciso de tempo para refletir e me reorganizar emocionalmente como educadora e pessoa. O reitor respondeu com respeito. A universidade respeita sua decisão. Esperamos que esse tempo lhe traga clareza e crescimento. Nenhuma punição formal foi aplicada. Não houve processo, não houve comunicado público. Mas, no fundo, Elizabeth sabia. A lição foi dada e recebida. Dias depois, ela voltou a escrever. Desta vez, não uma carta para o conselho, mas uma segunda carta para Marcos. Mais pessoal, mais sincera. Marcos, eu não fui apenas injusta. Fui cruel em silêncio. Reduzi seu valor com base em meus próprios preconceitos travestidos de meritocracia. O Senhor me mostrou o que é grandeza, não em resolver a equação, mas em fazê-lo sem vaidade. Eu fui mestra em fórmulas, mas aluna fracassada da humildade. Obrigada por me ensinar, mesmo sem ter a obrigação de fazê-lo. Ela não esperava resposta. Mas ao entregar a carta ao departamento administrativo, sentiu que tinha cumprido um dever consigo mesma. Enquanto isso, Marcos seguia com sua rotina, agora dividida entre o trabalho e os primeiros passos como colaborador do núcleo de pesquisa. A sala onde ele trabalhava havia sido reorganizada. Ganhou um quadro branco, um computador e acesso aos bancos de dados acadêmicos da universidade. Mas ele não mudou. Continuava chegando cedo, cumprimentando todos com o mesmo respeito e recusando qualquer tentativa de bajulação. Eu não estou aqui para ser exceção, dizia. Estou aqui para lembrar que talento não veste crachá. Quando soube da nova carta de Elizabeth, leu com atenção. Não sorriu, não comentou com ninguém, apenas guardou junto com a primeira. E escreveu uma frase no rodapé da página. O conhecimento ensina, mas o caráter é quem transforma. Elizabeth ainda voltaria a lecionar meses depois,
mas com outra postura, outra escuta, outra presença, e embora não se tornasse íntima de Marcos, passou a cumprimentá-lo sempre que o via, com respeito e olhos baixos, como quem finalmente aprendeu que o maior erro de um mestre não é ensinar errado, é acreditar que já não tem mais nada a aprender. O sol da manhã entrava pelas janelas do novo laboratório de estudos aplicados da universidade. O som dos passos era diferente ali. Não havia pressa, nem arrogância, apenas curiosidade e reverência. No centro da sala, uma pequena placa na parede trazia um nome. Simples: Professor Assistente Marcos Obina, Núcleo de Raciocínio Matemático Avançado. Marcos chegou cedo, como sempre. Camisa social clara, caderno de anotações em mãos e um olhar sereno que escondia uma vida inteira de batalhas silenciosas. A sala estava vazia, mas ele acendeu as luzes, arrumou as cadeiras, organizou o quadro branco com cuidado, como quem prepara o terreno não apenas para ensinar, mas para recomeçar. Pouco a pouco, os alunos começaram a chegar. Primeiros com timidez, depois com naturalidade. Não vinham por obrigação, vinham porque queriam aprender com ele. David foi o primeiro a se sentar. Bom dia, professor. Bom dia, David. Pronto para trabalhar? Sempre. Com o senhor aqui, não dá para fingir que não dá para aprender. Marcos sorriu, mas foi um sorriso contido, humilde. Ele não gostava de ser visto como ídolo, preferia ser ponte, um caminho para o conhecimento. A aula começou com uma pergunta simples. Quem aqui já se sentiu burro diante de um quadro cheio de fórmulas? Metade da sala levantou a mão. Alguns riram, outros olharam ao redor, envergonhados. Pois saibam, continuou Marcos, que inteligência não nasce do medo de errar. Ela nasce da coragem de tentar. Eu passei anos sem poder ensinar, mas nunca parei de aprender. E se vocês estiverem dispostos a mais do que decorar fórmulas, então vão sair daqui sabendo mais do que muita gente com diploma na parede. Os olhos dos alunos estavam fixos nele. E não era só admiração, era conexão. Marcos falava com verdade, e a verdade toca fundo. Ao fim da aula, alguns ficaram para conversar, outros para agradecer. E um deles, o mais calado da turma, ficou por último. Disse com voz baixa: Professor, eu sou filho de faxineira. Nunca achei que fosse capaz de estar numa sala assim. Ver o senhor aqui me faz pensar diferente. Marcos olhou para ele com ternura. A gente não é o que fazem a gente parecer. A gente é o que constrói, mesmo quando ninguém está olhando. O aluno assentiu e saiu com o olhar mais erguido do que quando entrou. Nos dias que seguiram, Marcos passou a ocupar também uma função de mentor acadêmico. Orientava projetos, participava de reuniões, colaborava com outros docentes. Sua opinião passou a ser ouvida com atenção, não por caridade, mas por competência. Alguns alunos o chamavam de professor silencioso, outros de o homem que ensinou uma universidade inteira sem dar uma única bronca. E entre os funcionários da limpeza, ele virou um símbolo. Rosa, sua velha colega, brincava. Agora tá chique, hein? Quadro no laboratório, horário fixo. Se esquecer da gente, a gente puxa a orelha. Nunca vou esquecer de onde vim, dizia ele com firmeza, nem de quem estava do meu lado quando ninguém via. Numa tarde de sexta-feira, Marcos caminhava pelo pátio da universidade, quando foi abordado por um grupo de alunos de outros cursos. Professor, o senhor acha que toda injustiça se repara? Ele pensou por um momento. Nem toda, mas toda injustiça ensina. E, às vezes, ensinar é mais forte do que punir. Um dos alunos, então, perguntou: O senhor se arrepende de ter esperado tanto para mostrar quem é? Marcos olhou para o céu, respirou fundo. Não, porque a hora certa não é quando o mundo quer ver. É quando você está pronto para se mostrar. E quando você faz isso com dignidade, ninguém pode apagar o que você é. Na última aula do semestre, Marcos reuniu todos os alunos no auditório principal.
o mesmo onde foi ridicularizado e depois aplaudido. Ali, em pé diante da nova geração de mentes, ele encerrou com uma fala que ninguém esqueceria. Eu não sou herói, não sou milagre, sou apenas um homem que acreditou no que sabia, mesmo quando ninguém mais acreditava. O mundo vai tentar te convencer de que o seu valor está no cargo, no salário, no sobrenome, mas o seu verdadeiro valor está em nunca deixar que te façam esquecer quem você é, nem onde você pode chegar. Aplausos vieram, com força, com emoção. E ali de pé, Marcos sorriu, pela primeira vez, sem medo de ser visto. E assim, aquele que durante anos foi tratado como invisível se tornou o professor mais respeitado de toda a universidade. Não apenas pelo que sabia, mas pelo que fez os outros enxergarem. Agora me diz uma coisa, você já julgou alguém sem conhecer sua história? Conta aqui nos comentários. E se essa história te emocionou, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque ainda tem muita história, cheia de lições, para te fazer refletir e sentir.